Uma boa noite para todos. Vamos dar continuidade à leitura do nosso livro, de origem do título 3 passos para frente, 2 passos para trás, do autor Charles Swindoll. Estamos no primeiro capítulo, demos uma introdução num pequeno vídeo, mas agora vamos dar continuidade a este tema tão relevante para esses dias, a qual se carece de uma palavra amiga, de uma palavra de esperança no fim do túnel. Perseverança, palavra arcaica e relevante. Estava meio exausto depois de mais de 4 horas de voo de Los Angeles a Miami. O avião deteve-se na saída de passageiros e desligou os motores. Suspirei, peguei minha maleta e fui saindo em direção ao terminal. Lá, avistei a pessoa que deveria apanhar-me, o homem que conheço já há alguns anos. Depois dos sorrisos e apertos de mão, fomos apanhar minha bagagem. Olhando nos olhos, perguntei: "Como vai?" A resposta foi franca. Ele vive uma verdadeira panela de pressão administrativa. Como cristão que trabalha em educação superior, convive com a realidade em grandes doses diárias. Não me surpreendeu que respondesse: "Como vou? Crescendo e aprendendo." E logo acrescentou: "Eu costumava dizer muito bem, otimamente, toda vez que alguém me fazia esta pergunta. Sabe como é? A resposta super positiva do tipo tudo está divino, maravilhoso. Agora não. Shurk, estou crescendo e aprendendo. E francamente nem sempre estou por cima e sentindo-me ótimo." Expectativas realistas. Crescendo e aprendendo é a vida cristã na corda bamba. Não. Parece-me que mais gente em nossa família de Deus deveria admitir que há mais dias de crescer e aprender do que dias divinos e maravilhosos. E não há por que se envergonhar disso. Crescer e aprender são experiências normais, saudáveis. Ambas estão ligadas a um processo. Processo este que às vezes é doloroso, quase sempre lento e em certas ocasiões positivamente horrível. É como dar 3 passos à frente e 2 passos para trás. Mas não compreenda mal. Jesus ainda é o Senhor. Deus ainda é Deus, a vitória ainda é nossa. Mesmo assim a vida é dura. Não é a Disneylândia nem um jardim de rosas, não é uma festa com fogos de artifícios e guizos tilitando alegremente. Nem tem milagres diários que tornem positivo o saldo da conta bancária e recarreguem nossas baterias. Tais expectativas não só são irreais, como também não são bíblicas. Ouça o apóstolo Paulo: "Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos." 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. É disso que estamos falando. É precisamente disso que trata estas reflexões deste livro. Perseverar através das aflições, das angústias, das tempestades da vida, sem desesperar-se ou desistir da luta. Devo dizer-lhe também que estou cansado dos clichês exagerados sobre a vida farta. Este não é um livro do tipo sorria-se, diga o Senhor seja louvado. Mas estou realmente entusiasmado em mostrar-lhe como Jesus Cristo estará com você quando errar, ferir-se profundamente, sentir-se incompreendido e com vontade de desistir. Sou da opinião que a profusão dele ofusca os pontos baixos de nossas vidas, assim como acentua a beleza dos dias claros de plena felicidade. Na verdade, é quando nos faltam os apoios e começamos a nos sentir seguros que nosso Senhor desliza pela porta dos fundos e traz estabilidade. Os 4 equívocos espirituais. Antes de entrar no núcleo da nossa discussão sobre uma espiritualidade verdadeiramente acessível, deixemos claro que a vida cristã não é. As 4 distorções muito comuns da espiritualidade e da maturidade cristã,
que simplesmente não se sustentam logicamente. Aviso, podem pegá-lo de surpresa ou mesmo chocá-lo. Portanto, prepare-se. Equívoco número 1. Porque você é cristão, todos os problemas estão resolvidos. Presta-se um grande desserviço a um descrente quando se tenta capturá-lo pela frase "volte-se para Cristo e todos os problemas terminarão". A Bíblia nunca diz isto. Promete que seremos criaturas renovadas e que teremos um destino seguro, mas não garante um caminho sem pedras. Uma vez que Cristo entre na vida de uma pessoa, na verdade, por vezes, os problemas aumentam e a estrada torna-se mais árdua. Equívoco número 2. Todos os problemas que você teve ou terão são abordados na Bíblia. Não são. Não é muito sábio fazer afirmações abrangentes e definitivas sobre aspectos dos quais as Escrituras não falam. Muitas vezes não achamos nas Escrituras uma resposta explícita para um determinado problema. Em tais momentos, somos obrigados a caminhar pela fé, confiando no Senhor, para apontar-nos o próximo passo. A Bíblia simplesmente não oferece uma resposta específica para cada problema da vida. Equívoco número 3. Se você tem problemas, é porque não tem vida espiritual. Não é uma vergonha que esta ideia seja disseminada em tantos lugares hoje em dia? Ter problemas apenas prova que você é humano. Todos temos problemas e, na verdade, que você tem a vida espiritual só porque está lutando com um dilema? O fato é que os homens e mulheres de maior espiritualidade que já conheci defrontaram-se com os mais profundos dilemas que a vida impõe. Pense em Jó em seu sofrimento. Ele não tinha respostas. Não compreendia por quê. Seus conselheiros, com suas severas e obstinadas afirmações, eram francamente decepcionantes. Também não sabia a resposta. E mesmo sendo muito espiritualista, Jó tinha enormes problemas. Equívoco número 4. Submeter-se-á ao bom ensino da Bíblia resolve problemas automaticamente. A orientação bíblica por si só não resulta em solução instantânea para os problemas. Por mais confiável que seja o ensino e mais dotado que seja o professor, a afirmação da verdade não elimina as dificuldades. Pense nas Escrituras como um mapa de absoluta exatidão. Apenas olhar o mapa não vai transportá-lo automaticamente para a Inglaterra, o Arizona ou o Peru. Para chegar a tais lugares você terá de fazer esforço, pagar o preço devido, ter tempo para a viagem, estar entretido nela até a chegada. Assim é na vida cristã. O mapa de Deus é acessível e está disponível. É claro e direto, mas não há abracadabra em suas páginas que transporte o leitor por meio de um tapete mágico. Então, o que é maturidade cristã? Qualquer pessoa com crianças na família tem uma imagem preconcebida de maturidade. Na família, Schwind, as crianças são 4. Um menino em cada ponta e 2 meninas no meio. Cada um tem uma personalidade distinta, um conjunto de características exclusivas que fazem da pessoa um indivíduo. Mas há uma verdade válida para todos. Estão crescendo e rápido. Estão amadurecendo. Estão se tornando cada vez mais responsáveis e aprendendo a conduzir-se corretamente nas situações do cotidiano. À medida que eu e minha mulher observamos a sua criança, a sua crescente maturidade, ficamos encantados. A maturidade é uma alegria a se contemplar. Assim é na família de Deus. Nascemos para ela pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A princípio, bebês espirituais, somos frágeis e responsáveis. Crianças em fase de aleitamento, a quem faltam força e discernimento. Mas com o passar do tempo deveríamos começar a crescer espiritualmente. Nosso Pai vai acompanhando essa maturidade e isso agrada. Ele vê nossa flexibilidade, responsabilidades, hábitos alimentares ampliados, crescente discernimento, força e sensibilidade a Ele. Isso o deixa muito feliz.
O tema em Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14 é a maturidade e a falta dela. No versículo 11, que fala de um antigo sacerdote, lê-se: a respeito dele temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir, não é que os hebreus não tivessem ouvido, é que não obedeceram. Perceberam sons em seus ouvidos, mas se haviam tornado embotados, tardios em ouvir. Mas adiante lê-se: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade de alguém que vos ensine novamente quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Hebreus capítulo 5, versículos 12 a 14. O que é um sinal de maturidade? Pôr em prática o que se ouve. Pela prática se amadurece. Uma coisa é ficar mais velho no Senhor. Crescer no Senhor é outra. Repito, uma coisa é ficar mais velho no Senhor. Crescer no Senhor é outra. Há muitas pessoas que vão de igreja em igreja, de conferência bíblica em conferência bíblica, completando um bloco de anotações após outro, gastando Bíblia após Bíblia. Ainda assim, muitas dessas pessoas não são das mais irritadiças e complicadas, das mais irresponsáveis que você já conheceu. Por quê? Porque não põem em prática o que ouvem. Esta é a grande ênfase do livro do Tiago. Chamo a Tiago do homo de Missouri do Novo Testamento. Ele quer que você teste o que diz serem suas convicções. Colocando-as em práticas, uma vez madura é aquela que pratica de modo seguro. Uma pessoa madura é aquela que pratica de modo regular e consistente os preceitos que ouve e assimila. Apenas receber orientação bíblica não resolve problemas. A maturidade é um processo ao qual gosto de chamar de osmose espiritual. Ouvimos e observamos a verdade bíblica e então permitimos que essa verdade atinja nossas vidas interiores. Lá no fundo, onde se formam as atitudes e se tomam as decisões. Assim, quando surgirem circunstâncias que necessitam de uma resposta sobrenatural, o Espírito Santo dentro de nós terá provisão suficiente para nos darmos estabilidade e força para lutar. Isso se aplica a qualquer tipo de experiência difícil. Quando aparecem as irritações, obedeça a Deus e execute a palavra dele ao lidar com elas. Quando vierem as tentações, aplique princípios das Escrituras que o ajude a enfrentá-las e sair vitorioso. Quando surgirem os pecados da carne, aplique as verdades que lhe foram ensinadas. E ao experimentar todas essas aplicações, que você se torna sábio e mais maduro. Seria uma sandice alguém ouvir o médico diagnosticar seu mal, como um tumor que cresce rapidamente, e achar que apenas falando com o médico o tumor vai parar de crescer. Não. A pessoa terá de ser operada. Do mesmo modo, expor-se à verdade não nos faz mais maduros, nem poderá a verdade por si só, sem aplicação, resolver um problema sequer. Mas não compreenda o mal. Amo a palavra de Deus mais do que nunca. Estou convencido que suas verdades merecem créditos e são de um valor inestimável. Porém, mesmo sendo a Bíblia um livro inteiramente confiável, certamente não é uma poção mágica que se esfrega no corpo 3 vezes ao dia para afastar o demônio. Também não é algo que se tome para si como uma pia promessa a Deus, esperando conhecer e experimentar todas as verdades da manhã seguinte. Não existe tal maturidade instantânea nesta terra. Deus não oferece uma fórmula que produza cristãos plenamente amadurecidos da noite para o dia. O crescimento cristão surge de uma férrea perseverança, palavra esquecida, vinda das entranhas, em aplicar o que se ouve e obedecer, aprendendo assim como lidar com problemas inevitáveis. Meu amigo de Miami estava certo. Há muito mais dias de crescer e aprender em comparação com os divinos maravilhosos. Neste livro, vamos
isolar situações específicas que enfrentamos quase diariamente, ou pelo menos semanalmente, e abordá-las a partir de uma postura bíblica agressiva. Compreenda que nós não estamos tentando esquivar-nos de nossos problemas. Ao invés disso, nós propomos a confrontá-los, penetrar neles, passar através deles e sair mais forte em Cristo. Este livro é uma matéria de uma vida real. Vai fornecer informações úteis que combinam a realidade crua e sem disfarces com uma espiritualidade acessível e compreensível. Em resumo, é um livro que pretende ajudá-lo a perseverar sob pressão. Amém. Uma boa noite e que Deus nos abençoe.